capacidade delas de doar, de contribuir, esse dom maravilhoso que deu o coração deles, um coração desperto, um coração que não está preso a bens materiais. Senhor, nós te agradecemos por essas pessoas. Tem tido um coração livre de contribuir, de agradecer, de te adorar com seus dízimos e ofertas no nome de Jesus. Amém? Só o último recadinho, não esqueça do carneiro, você que pegou o carnezinho aqui da Igreja das Cadeiras, não esqueça, amém? O som hoje desse microfone está muito ruim, parece que está... As caixas? Amém. Eu troquei de microfone de manhã, não estava boa. Deixa eu tirar minha gambiarra aqui, ó. Amém? Queridos, hoje é um dia de ceia, mas esse mês hoje especificamente vai falar sobre batismo, porque nós vamos abrir a inscrição da nossa escola em batismo em agosto, para começarmos a realizá-la em setembro, outubro, novembro, para encerrarmos o ano fazendo um batismo em nossa igreja, amém? Então, hoje, especificamente, eu queria falar sobre esse assunto. Se você ir lá em Mateus 28, no final do Evangelho de Mateus, a partir ali do verso 20, a partir do verso 18. O texto diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e lhe disse: Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, no final do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Marcos, ele dá uma ordem bem específica aos seus discípulos. Havia uma missão a ser cumprida. Havia uma direção que Cristo estava dando. Era para aqueles discípulos fazerem novos discípulos e os batizar e os ensinar tudo aquilo que aprenderam de Cristo. Ok? Então, há uma pergunta. Por que existem duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja? É o batismo e a ceia. Qualquer tipo de outro cerimonial é acréscimo nosso, tá bom? Se é bom ou ruim, depende do que vai ser acrescentado. Mas essas são duas ordenanças claras na Bíblia. A gente vai ver que em João 3, lá quando a gente vai ler o texto, antes de Jesus iniciar seu ministério, deixa eu só achar o versículo aqui. Desculpa, João 1 ainda, lá no verso 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que tem de excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, eu vim. Por isso, batizo com água. João testemunhou dizendo, vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não conheci. Você repetiu o mesmo texto, só mudou a tradução. Não? Eu não conheci aquele que, entretanto, me enviou a batizar com a água e me disse, aquele que sobre que vireis descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E observando Jesus, passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e os tornaram seguidores de Jesus. Então, João, que estava ali batizando, ele declara abertamente que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Cordeiro esperado. E que ele, João, batizava com água para apontar a vida do Cordeiro. Porque o batismo de João era para dizer, vem um Senhor, que é necessário que alguém nasça de novo da água e do Espírito. E a gente vai ver que o próprio Jesus foi batizado por João. A gente que já leu o texto sabe que Jesus vai até João para ser batizado por ele no início do seu ministério. E após esse batismo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo antes de começar o seu ministério. Então, o próprio Jesus se submeteu ao batismo nas águas. Vai chegar um ponto que Jesus vai estar batizando, mais gente do que o próprio João. E os seus discípulos vão contestar João, falando, ele está batizando mais que a gente. João vai falar aquela famosa frase, que ele cresça e eu diminua. Convém que nesse momento que ele cresça e eu diminua. Porque João não estava preocupado com isso. João veio para apontar o caminho que apontava para o Messias. Por isso, quando ele é indagado pelos fariseus, ele vai dizer claramente, eu não sou o Messias. E ele vai sempre convidar os fariseus que estavam se submetendo ao batismo para se arrependerem dos seus pecados. Porque nós muitas vezes construindo na nossa mente e dentro do nosso coração que é o batismo é que salva. Mas na verdade o batismo é uma confissão pública daquele que é salvo. Marcos 16, por favor. Aquele que crê. Então, primeiro, para ser batizado, eu preciso o quê? Crer. E for salvo, crer e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crê está condenado. Ou seja, o que condena não é não se batizar. O que condena é não crer. Só que se eu creio em Cristo Jesus e ele me pede para eu me batizar, e é um sinal de que eu creio, o que eu vou fazer? Me batizar. Então, o batismo é para aquele que crê. Mas se eu me batizar não crendo, isso não me salva. E é por isso que a gente não faz batismo de criança. Porque como é que uma criança de 6, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, ela crê? Gente, ela não sabe nem, às vezes, definir o que ela quer fazer, se é xixi ou cocô, ela vai crer. É por isso que nós não batizamos criança, porque o batismo é para todo aquele que crê.
Mas existe alguma regra para ser batizado além de crer? Não. O que eu acho mais interessante é quando vamos lá para Atos, existe um eunuco que encontra o diácono no meio do caminho. E ele está lendo um texto, e o Espírito faz o Filipe se aproximar e ouvir o que ele está lendo, e perguntar se ele entende o que lê. E ele fala, não entendo, o profeta fala dele ou de outro? Aí ele vai, explica tudo, explica quem é Cristo, e provavelmente nessa explicação ele falou sobre o batismo. Porque no final, o eunuco vai dizer o quê? O que me impede de ser batizado? E o que o diácono fala para ele? Se creres de todo o coração, é lícito que sejas batizado. Então, para não ficar nas minhas palavras, vamos ver o texto, ó. Para você não ficar me olhando com essa cara aí, é bom que a gente veja o texto. Eu já vou falar certinho. Atos 8, do verso 26 ao 42. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Estava no caminho de volta para casa, sentado numa carruagem. Lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e o acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram a água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Volta no verso 37, por favor. 37. Tá no 38. Na King James o Filipe orientou, tu podes, se creres de todo o teu. Então, qual é o pré-requisito para ser batizado? Era um eunuco, servo de uma rainha etíope de outro povo. Ou seja, era um homem... O que quer dizer um homem eunuco, gente? Um homem castrado, que servia na corte de uma rainha. Não tinha esposa, não tinha casamento, provavelmente não tinha família, né? E aí ele servia nessa corte de outro povo, não era judeu. Mas Filipe explicou para ele quem era Cristo. E ele entendeu quem era Cristo. E Filipe provavelmente já falou para ele sobre o batismo do arrependimento. E ele entendeu que precisava, por crer em Cristo, passar por aquilo. Precisou de cerimônia? Precisou de algo grandioso? Ele pegou a ficha dele e falou, traz aqui a tua ficha para eu saber qual a tua ficha criminosa.
Qual foi a última vez que você falou palavrão? Qual foi a última vez que você fez não sei o quê? Qual é o pré-requisito para ser batizado? Crer de todo o coração. Porque, querido, Deus está à procura de quem? De corações quebrantados, de pessoas que estejam dispostas a se arrepender dos seus pecados. Pessoas que estão dispostas a receber uma nova vida em Cristo. Ele não está preocupado com a ficha anterior. Ele está preocupado com o que você vai fazer depois de receber o Evangelho. O que você roubava? Paulo vai dizer, não roube mais. Você mentia? Não minta mais. Porque uma nova vida em Cristo leva ao quê? Novas atitudes. Se eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e me libertou da velha natureza, eu preciso crer que Cristo me deu uma nova vida. E aqui nós precisamos entender que esse crer é muito mais apenas do que dizer. Porque a palavra no original, quando ela é traduzida, ela acaba sendo traduzida por esse crer que para a gente é acreditar, mas ela no original quer dizer se entregar. Ou seja, quando eu creio em Cristo, eu me entrego a Cristo por completo. E aí muitas pessoas acabam se batizando por vários motivos. Por pressão da igreja, porque querem fazer parte da membresia da igreja, porque querem resolver, acham que depois de batizadas são salvos. Houve uma oportunidade aqui na igreja que uma vizinha nos pediu batismo só porque ela queria dizer para a irmã que agora também era crente. Não porque ela queria. Porque a irmã dizia para ela que ela tinha que se converter e se arrepender dos pecados. Ela não queria largar o espiritismo, ela não queria largar as drogas, ela não queria largar a macumba, ela só queria dizer que foi batizada. Porque achava que o batismo fazia ela uma parte de Cristo. Por isso, João, no seu discurso, vai dizer para aqueles fariseus, arrependei-vos de vossas obras. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, se não houver arrependimento, se não houver uma vida nova, o batismo não salva. O que salva é o crer. E aí eu quero que você abra comigo em Romanos 6. Romanos 6. Se eu recebi uma nova vida, Paulo vai começar a dizer, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. E essa nova vida não é a vida eterna, é a vida aqui na terra. Se unidos a ele, na semelhança de sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Paulo estava ensinando aqueles irmãos que se eles receberam o batismo de Cristo, se eles creem em Cristo, o velho homem morreu com Cristo. E eles receberam uma nova vida em Cristo. Que a morte de Cristo possibilita o homem se libertar da escravidão do pecado, ou viver sobre o seu domínio. Queridos, pense numa realidade que talvez muitas vezes nós negamos.
Quando o pecado te afronta, quando o pecado te confronta, quando o pecado te seduz, quando o pecado tenta te envolver, você consegue dizer para ele, eu tenho uma nova vida? Você lembra que você agora é uma pessoa ressurreta em Cristo, que você vive uma nova vida. Querido, o diabo tentou Jesus. Você acha que você, formiguinha de Marco 2, não vai ser tentado também? O diabo teve a ousadia de encontrar Jesus e tentar convencer ele a pecar contra Deus. Quanto mais nós, que já fomos um dia escravos do pecado. Mas a gente precisa lembrar que Cristo nos deu uma nova vida. Gálatas 3:27. Olha que bênção que recebemos quando cremos em Cristo. Pois todos quantos em Cristo fossem batizados, de Cristo fossem revestidos. Ou seja, o batismo nos deu uma nova vida, nos revestiu de Cristo. É por isso que quando somos tentados ou quando pecamos, o nosso coração nos incomoda. É por isso que quando estamos pecando, a nossa consciência nos incomoda, porque recebemos uma nova vida. E essa vida, ela é incomodada por essas situações. Mas isso não significa que apenas crer e receber uma nova vida vai me garantir que eu não vou pecar. Pelo contrário, a luta contra o pecado vai ser até que Cristo venha. Por isso, a ceia. O batismo é a porta de entrada da minha crença, para que eu creia que Cristo me deu uma nova vida. E agora, por que eu celebro a ceia? Qual foi a ordem que a gente depois vai ler no texto aqui, que a gente sempre lê a ceia? Fazei isso em memória, até que eu, para lembrar o quê? Que Cristo voltará. E por que a gente come e bebe, come do pão e bebe do sangue? O sangue é a aliança. O corpo é para que lembremos que o corpo de Cristo é a igreja, é a convivência, é os dons, é o Espírito. Para que a gente lembre que Cristo um dia vai voltar para buscar uma igreja. O texto vai dizer que alguns comem e bebem indignamente, por isso estão fracos, por isso dormem, por isso erram. Mas se tomar indignamente a ceia acontece isso, se eu tomar entendendo e crendo de forma correta, o que vai acontecer? Se eu falar para você, quem toma esse veneno morre. Então, quem não toma o veneno, acontece o quê? Vive. Então, se Paulo estava dizendo que se há um malefício em tomar de forma errada, também há o benefício de tomar o quê? De forma correta. E o que acontece na nossa vida cristã? Muitas vezes entendemos o batismo, muitas vezes, quando estamos em alguns momentos, lembramos dessa nova vida que recebemos em Cristo. Mas nós esquecemos que Deus nos deu uma vida para ser vivida. Quem dera se a gente se batizasse e já morresse. Pronto, foi embora. Tem mais jeito do diabo me levar, da vida me entristecer. Né? Seria bom se fosse tão simples e fácil assim. Mas quem ficaria para testemunhar para que outros fossem batizados? Você já parou para pensar? Qual é o risco que Deus tem de te perder, permitindo que você viva nessa terra depois de receber uma nova vida? E por que Ele permite que você fique nessa terra? Porque a missão de pregar e divulgar o Evangelho foi dada a quem? A nós. Paulo, em um texto, vai dizer que até os anjos queriam anunciar essas boas novas. Mas a missão que a gente leu lá em Mateus 28, 20, foi dada a quem? Aos discípulos.
Ide e fazer o quê? É por isso que Deus ainda nos permite viver nessa terra. Então, uma das coisas que vai me impedir de esfriar, de cair, é fazer o quê? Discípulo, gente. Quando estamos cuidando do outro, a nossa mente, o nosso coração fica ocupado. Quando estamos em comunhão, igreja, aquele que está caído ajude o outro a si, aquele que está em pé ajude o outro a si levantar. Então, a igreja serve para ajudar outros a se levantar. A gente esquece que a nova vida em Cristo vai ser vivida. Eu não sei quando você reconheceu a Cristo na sua vida. Eu sei que talvez tenha muitos anos pela frente. E o que você vai fazer com a nova vida que Cristo te deu? Essa é a pergunta. Sabe por que muita gente desanima na fé? Porque ela acha que recebeu uma nova vida para gozar de novos prazeres. Ah, porque agora eu tenho Jesus, eu vou ter um carro novo, uma casa nova, agora tudo vai dar certo, o diabo vai sair toda hora perdedor, eu vou fazer tudo e tudo vai dar certo. Isso não é uma nova vida em Cristo. Você quer ganhar na Mega Sena. Você não quer ganhar o Cristo. A nova vida em Cristo é para ser vivida uma vida normal. Muitos de nós ignoramos que entre um texto e outro há uma passagem de tempo. Queridos, Deus foi lá a Abraão, falou, sai do meio da tua parentela que vou te levar para uma terra que você não conhece e vai. Quantos anos passou para Deus aparecer de novo para Abraão? E o que ele ficou fazendo nesses outros dias? Ele ficou lá, Jesus, eu te amo, Deus. Ele cuidou de ovelha, ele cuidou de vaca, ele cuidou da sua esposa, ele cuidou da sua casa. Muitas vezes olhamos Pedro. Queridos, quantos milagres de Pedro tem descrito no texto? De Pedro, que ele vai lá em nome de Pedro, ó. Deve ter uns 4 ou 5 se você apertar ali um pouquinho o texto. Quantos anos você acha que Pedro viveu? Pedro viveu, depois da vinda de Cristo, quase mais uns 30 anos, irmão. Teve dias normais, teve dias comuns. Transformamos a jornada cristã quase que aquele filme A Terra do Nunca, né? Que o menino toda hora queria ler o livro e viver uma viagem fantástica. Transformamos a vida cristã em uma vida de fantasia, onde parece que todo dia eu tenho que ser um super-herói, vou prender um bandido, vou bater não sei o quê. Quando a vida cristã, a nova vida cristã, ela foi feita para viver a vida comum, agora não mais sobre a escravidão do pecado, mas como uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, como a gente conversou de manhã, vai recomendar à igreja: quer comeis, quer que bebeis, fazei para a glória. Qual é a coisa mais comum que desde criança você faz? Comer e beber. Todo ser humano, desde que nasce, come e bebe. Quando bebê, come e bebe do mesmo lugar. Depois tem os alimentos sólidos. O que Paulo está falando? Que as coisas mais comuns dessa vida podem ser feitas para a glória de... E viver uma nova vida em Cristo é exatamente isso. Por isso, na carta aos Coríntios que a gente leu, Paulo recomenda às mulheres e os homens que vivam a vida comum do lar, debaixo do quê? Da palavra de Deus. Para a glória de Deus, que criem os seus filhos no caminho do Senhor. Por que na nossa mente a gente acha que a vida cristã vai ser uma saga do herói, do Divergente ou do que for? Quando, na verdade, os dias comuns é que vão construir a nossa fé. O que é mais fácil? Você encontrar pessoas que são heróis no meio da guerra ou nos dias de paz?
A guerra obriga as pessoas a ser o quê? Herói. Ela não tem opção. Ela vai para a guerra, tem que atirar e tem que devolver, tem que correr, tem que fazer pela própria vida. Mas quando você não tem que fazer essas coisas para salvar a sua própria vida, será que aqueles mesmos homens que estão lá na guerra fariam as mesmas coisas se não fossem pela própria vida? Hoje de manhã a gente estava conversando com o Flávio, né, falando que a área militar ela trabalha muito para si próprio. Fica lá todo mundo dentro do quartel, servindo o próprio quartel, para as coisas do quartel, para a vida do quartel. O que os quartéis contribuem para a sociedade? O que os quartéis, os militares contribuem? E o pior, não é só os quartéis, os nossos políticos, né, os deputados, os vereadores, que deveriam trabalhar em prol de uma sociedade, eles trabalham em prol do quê? Benefício próprio. E assim a justiça e muitas outras coisas. Ou seja, a ideia de ter heróis, eles só aparecem quando eles precisam lutar pela sua vida própria. Enquanto a vida comum nos convida a ser heróis pelos outros. A ser heróis pela nossa família. Eu sempre digo que me surpreende muito, né? Eu olho algumas pessoas e falo, cara, qual é o mistério de você ter conseguido criar os teus 3 filhos, ou 4, ou 2, ou 1 na presença do Senhor? Cara, isso é um herói. Como é que você conseguiu passar esses anos todos e o seu filho permaneceu na presença do Senhor? Porque, segundo estatísticas, sabe onde tem mais filho de crente? Nos presídios. Tem um monte de Moisés lá, tem um monte de Abraão, tem um monte de Isaac. Né? Tem até aquela brincadeira, se vai dar um nome bíblico para o seu filho, ensine ele a pelo menos ser crente. Por quê? Porque é isso que Deus está buscando, pessoas que consigam viver essa nova vida, na vida comum, e fazendo a obra de Cristo. Deus não tem, irmãos, expectativas. Quantos Moisés você viu que existem na Bíblia? 1. Só. Mas quantos sumos sacerdotes passaram pela vida de Israel? Que deveriam construir a vida comum do povo e não conseguiram. Muitas vezes nós nos prendemos a achar que a nova vida cristã vai ser essa vida de heroísmo, quando Deus nos convida a ter uma vida comum, cheia de fé, de graça, misericórdia, amor, perdão. Querido, por que você acha que na oração do Pai Nosso, Deus nos convida a perdoar? O que você acha? Por que Deus coloca lá? Senhor, lá está na oração Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos hoje. Porque você acha que mais acontece na vida comum? Ofensas, confusões, pequenos desentendimentos. Eu digo que a pessoa que eu devo praticar mais perdão é minha esposa. Porque é a pessoa mais próxima de mim. E ao mesmo tempo que é a pessoa que talvez mais me ame, é a que mais me machuca. Talvez eu seja a pessoa que mais ame ela, mas seja a pessoa que mais machuca. Você já viu 2 porco-espinhos se abraçando? Eu não. Mas eles devem dar um jeito, porque eles fazem filhote. Mas qual é o risco de um se machucar o outro? Nós esquecemos que a nova vida que Deus nos deu sobre compaixão. Nós olhamos para qualquer morador de rua ou qualquer necessitado e falamos, eu preciso ter compaixão dele.
Você consegue ter compaixão do seu filho quando ele está tendo uma crise de birra? Quando ele te responde com feiura? Quando ele está passando por uma situação que ele não sabe lidar? Você consegue ter compaixão dele e falar, poxa, realmente ele nessa idade... Você consegue se colocar, porque compaixão é se colocar no lugar do outro. Você consegue se colocar no lugar do seu filho? Que, gente, a gente precisa lembrar que a gente já foi criança, já foi adolescente. Né? Recentemente houve uma crítica muito grande dessa história de farma-aula. Aí uma psicóloga construiu um vídeo mostrando que todas as gerações tiveram algo com farma-aula. Para quem era um pouquinho, lembra da dança do Siri, né? Que ficava passando o vídeo, fazendo a dança do Siri, da Globo, etc. Teve um campeonato de dança do Siri também na época. A única diferença é que não havia internet para expor tanto. E houve várias outras coisas que envolviam cada geração que eram semelhantes ao farma-aula. E aí nós olhamos o farma-aula e falamos, nossa, que coisa de retardado. A gente já foi retardado também. É óbvio que graças ao conselho dos nossos pais que falaram assim, menino, vê se cresce, para dessa retardadice, a gente parou, né? Mas a gente precisa entender que cada geração teve o seu 6, 7, 10 de 9. A gente falava, essa menina é 10 de 9. Ou uma expressão semelhante. Viajar na maionese. Vê se faz algum sentido. Quem viaja na maionese? Quem entra num pote de maionese e vai fazer uma viagem? Era uma expressão que a gente usava para alguém que está com uma ideia absurda. Então, cada geração tem as suas expressões, suas gírias, seu jeito de comunicar. Essa é uma geração que é criada, exposta ao tempo todo mídias. Na nossa época, tirava uma foto em festa. Gravar vídeo, então, só milionário, que tinha uma câmera que botava a fita para gravar um vídeo. Hoje você, com o celular, grava um vídeo do seu filho, guarda o momento, tira foto toda hora. Né? Mesmo com essa dificuldade de tirar foto, tem filho aí que tem foto de até situações inusitadas, né? Antigamente fazia um álbum de criança, minha mãe tem um álbum meu lá, de criança, pequenininho, pelado, tá tudo bem, porque ninguém colocava foto na internet. Quando ela recebia a visita, falava, vai aqui meu filhinho, e era só os íntimos que via a criança pelada lá na foto. Agora tem a internet que milhões de pessoas, até quem não te conhece, pode ver. Então, as coisas foram mudando de proporção, mas ainda são as mesmas atitudes. Nós precisamos entender com compaixão a vida comum. Precisamos lembrar que um dia também já zombamos de Cristo, já duvidamos da fé, já criticamos aquilo que hoje adoramos. Eu já critiquei a igreja. Antes de conhecer a Cristo, eu acreditava até naquele filme lá que depois eu fui descobrir que é até uma história inventada, fictícia mesmo. Mas nós mesmos já criticamos várias vezes antes de conhecer a Cristo. Criticamos crentes, falamos, esses crentes são tudo chato. Tudo que eles querem falar da Bíblia, tudo que eles querem falar de não sei o quê, tudo que eles querem ficar falando para ir para a igreja, como se igreja... A gente ficava falando, já falamos mal de pastores. E precisamos ter essa compaixão de olhar para outras pessoas que não entendem a nossa fé. Veja Filipe com o eunuco. O eunuco não entendia o texto. O que o eunuco diz para ele? Olha, é difícil entender o texto se ninguém me ensinar, me explicar. E às vezes é isso que as pessoas precisam. A maioria de nós fomos ganhos para Cristo porque alguém nos abordou. Existem histórias diferentes? Existe. Quando eu fui lá em Tocantins, tem uma história que para mim é fenomenal. Na década de 40, ter Bíblia era uma coisa
quase milagrosa, nem todo mundo tinha. E naquele povoado que esse pastor se converteu, um cara passou vendendo Bíblia. Alguém comprou. Aí ele estava lendo um livro de ficção científica, de ficção, que citava alguns textos de Apocalipse. Aí ele ficou curioso. Aí ele foi procurar alguém que tinha uma Bíblia. Aí essa irmã falou, eu comprei isso aqui só para guardar, porque a Bíblia é bonita. Mas você quer para você? Toma. Aí ele começou a ler a Bíblia, porque ele estava lendo um livro de ficção que usava textos da Bíblia. E aí ele leu a Bíblia. Leu o livro de Apocalipse. Aí começou a ler os evangelhos. E aí ele fala que no meio do canavial, o Espírito Santo falou para ele, no meio do canavial, até quando você vai se resistir a mim e não entregar a vida a mim? Ele falou que ajoelhou no meio do canavial e entregou a vida para Cristo. Ele era casado, a esposa dele gostava de um forró porque ele gostava também. E ele não queria mais ir para o forró porque ele recebeu uma nova vida. Mas ele não proibiu a mulher dele de ir para o forró. Só que a mulher queria ir com quem? Com o marido, que foi a vida toda no forró com ela. E ela ameaçou abandoná-lo. Ele falou, tudo bem, você tem esse direito, mas eu não consigo abandonar a minha nova vida. E ele começou a orar pela vida da esposa. E a esposa falou, então me apresenta esse Deus que tu conheceu. Sabe o que ele fez? Ele começou a ler a Bíblia para a esposa. A esposa dele entregou a vida para Cristo. Depois o pai dele falou, vocês estão diferentes. Você pode ver, que Deus é esse que você conheceu? Ele falou, pai, eu vou ler a Bíblia para você. Ele leu a Bíblia para o pai dele. O pai dele aceitou Cristo. Ele não pregou, ele leu a Bíblia. E muitas pessoas foram se convertendo porque ele lia a Bíblia. O cara esperou 3 anos, porque naquela época só pastor batizava, para passar um pastor pela cidade dele para ele poder se batizar. Ele podia ter feito como uns aí que se auto-batizam, mas alguém explicou para ele que só um pastor podia batizar. Ele esperou 3 anos, queridos. São pessoas assim que me impactam. Ele não deixou de plantar o seu canavial. Ele não deixou de cuidar da sua casa. Ele não deixou de cuidar da sua família. Ele não deixou de fazer as tarefas normais do lar. Ele só abandonou o pecado. E resolveu viver uma nova vida. E quando perguntavam para ele, qual é o motivo dessa nova vida? Ele falava, Cristo. Então me apresenta esse Cristo. Ele fala, apresento, vou ler a Bíblia para você. E nós achamos que precisamos de pregações mirabolantes para convencer as pessoas. Precisamos entender a importância do dia a dia, a importância de um bom dia na padaria, a importância de um sorriso, a importância de ser sincero com as nossas emoções. Existem muitos cristãos que vivem numa hipocrisia de suas emoções. Eles acham que num dia que eles estão tristes, eles precisam rir. Isso é loucura, não é cristianismo. Num dia de perda, de dor, eles precisam sorrir. Isso é loucura, não é cristianismo. Precisamos entender de uma vez por todas que Cristo nos deu uma nova vida. Mas essa nova vida não significa que será uma vida que dará tudo certo. O que ele diz no final do texto, lá de Mateus 28, é que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco todos os dias. O próprio Jesus deixou bem claro que uma das funções do Espírito Santo é ser um Espírito consolador. Querido, só passa por consolo quem tem tristeza. A Bíblia nos mostra que a vida de Cristo não foi fácil. Muitas vezes nos apegamos nos textos que falam que como Cristo fez milagre, como o povo adorou Cristo, como ele foi exaltado, mas todo aquele povo que um dia foi curado por Cristo foi o mesmo que gritou, queremos Barabás, não queremos Jesus.
Como lidar com isso? Como não nos deixar esfriar na fé quando você vê milagres, sinais, prodígios sendo feitos e pessoas endurecendo o coração? Como não esfriar na fé quando você trata com amor, carinho, cuidado, entrega-se a outros, dar o seu melhor, mas não é correspondido, mas não vê a resposta dessas atitudes? Porque esperamos dos outros aquilo que Deus já nos deu e queremos receber do outro aquilo que só Deus pode nos dar. A vida cristã, que precisa ser vivida no dia a dia, só vai ser vivida de forma plena quando deixarmos de querer receber dessa vida o que Deus já nos deu para a próxima vida. Porque uma das promessas cristãs, uma das promessas que Cristo fez, é que ressuscitaríamos com Ele num corpo livre do pecado, num mundo livre de dor e num lugar onde não haverá mais choro. Mas essa promessa não é para essa vida, é para a próxima. Por isso hoje, quando celebrarmos a ceia, possamos nos lembrar: Cristo viveu, Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Que a nossa nova vida, como lemos no texto ali de Romanos, possamos morrer em Cristo, viver uma nova vida nesta terra e ressuscitar com Ele na próxima era. Num corpo glorificado, num mundo livre do pecado e numa vida que realmente não haverá mais motivos para chorar. Onde Deus será tudo em todos e se conheceremos Ele em toda a plenitude que possamos conhecer. Que essa possa ser a força motriz que te move a viver uma nova vida em Cristo no dia a dia, cada momento, em cada hora que você viver essa nova vida, nessa vida que vivemos aqui. Amém? Vamos cear. Eu ia convidar o Ministério de Louvor para estar cantando o louvor nesse momento e convidar o diácono Nicanor para estar servindo a ceia.